Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de Flu feminino. Vamos falar sobre o Fluminense feminino. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Aliás, não é somente Flu feminino, mas sim os dois jogos. E bom, senhoras e senhores, o Fluminense passou de fase. Isso é muito bom, porque Série A2 feminino o Fluminense vai pegar o JC, que é o segundo colocado, que eu não sei quem é, mas é JC o nome, o JC Futebol Clube. Então essa aqui é a minha análise, né? O Fluminense ficou em terceiro colocado. Era dos 8 colocados, você tinha que ficar entre os 4 primeiros para chegar numas quartas de final. E aí você sabe, né? O primeiro pega o quarto do outro grupo, o segundo pega o terceiro do outro grupo e assim por diante, tá? Dito isso, o Fluminense tá certinho? Tá certinho. Desculpa porque eu tô completamente desatualizado sobre tudo aqui, mas vamos lá. O Fluminense e o Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Brasileirão Feminino A2. As guerreiras do Flusão mantêm a visibilidade da competição, né? Pra quem não sabe, o Fluminense só empatou ou ganhou, mas empatou muito, isso que foi o problema. O problema foi que a gente não teve derrota. Isso é muito bom, né? Porque isso não desanima e ainda faz somente a gente buscar mais áreas do que anteriormente. Falando. Quem fez o gol foi justamente a Gislaine, que é a nossa capitã. Começou com a dona de casa e a nossa zagueira capitã marcou o gol, fazendo com que o jogo ficasse em 1-1. Os laterais guerreiros do Flusão Bragantinas começou com boas chances para ambos os lados, enquanto lá atrás a goleira Amanda Coelho tratava as investidas do rival, o Flu buscava avançar com perigo. O que acontece é o seguinte: o Bragantino é um time muito forte e não é à toa que ele ficou em segundo colocado. Para quem não sabe, o Bragantino, quando ele começou a produzir o futebol masculino, também produziu o futebol feminino. E se hoje o Bragantino é um time que está ficando na Série A para sempre do Brasileirão, não é à toa que também respingou justamente no próprio futebol feminino. Então, a nossa análise inicial nossa mini análise é o Bragantino. Empatamos com um dos times que também começou bem, de forma bem antes do Fluminense, a ter um futebol feminino forte. Se lembra que o nosso foi o início, ainda é muito início, tá? O futebol feminino do Fluminense. Então qualquer derrota, qualquer coisa que venha acontecer, eu não posso culpar, tá? Mas o futebol feminino é importante. Eu espero que realmente o Fluminense dê um pouquinho de carinho e olhar para isso tudo. Diante dessa mini análise, vamos ampliando o debate seguinte. Com esse empate, ainda mais com o poderoso Bragantino da Série A2 do Brasileirão, você acha que o Fluminense tem condições de jogar para igual contra todos? E a resposta é sim. Sim. Tanto que o primeiro colocado da Série A2 foi o Botafogo, que a gente empatou, tá? A gente empatou e eu vi o jogo completo e o jogo era muito mais pro Fluminense do que pro Botafogo. Ou seja,
empatar contra o poderoso Bragantino, empatar contra o poderoso Botafogo, e nas duas situações o Fluminense jogar bem melhor, é muito importante. Então vamos aguardar somente sobre essa resolução, porque é importante a gente dizer sobre isso. Esse empate foi muito bom e espero ter mais. Antes de continuar falando mais sobre esse tema, faça tudo isso aqui, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, e todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para dar qualquer valor e vamos nessa. Segundo jogo justamente é o Fluminense empata e vai às quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Tricolor enfrenta o JCAM em confronto que vale vaga na elite do futebol brasileiro. Gente, para quem não sabe, as quartas de final é a coisa mais importante para o Fluminense hoje. O Fluminense, para quem não sabe, ele precisa estar na vaga da elite do futebol brasileiro. Sai da elite 4 e entra da elite 4. Dentre as situações todas, aí a vitória contra o GC, que também não é um time tão forte assim não, tá? É um time que ficou em segundo, mas olha só, tem 3B da Amazônia, que é time mais ou menos, o EDA. Ou seja, esse aqui na história foi um grupo mais fácil, e a gente pegou o grupo mais difícil, a gente ainda ficou em terceiro, jogando muito bola contra o Bragantino e contra o Botafogo. Ou seja, a gente merece muito esse título. Merece muito conquistar isso. Outro empate, ou seja, é o único time que não perdeu. Não perdeu. E o Fluminense, ele fez o gol. Quem fez o gol foi a Giovana Alves, que também é uma boa situação, uma história interessante sobre isso. Minha mini análise sobre esse jogo é contra o São José. É interessante, né? O São José, para quem não sabe, é o sexto colocado. É um time que teve ali seus altos e baixos, mas acabou somente estando em queda no final da história. E o Fluminense aproveitou justamente empatar justamente, porque ele só precisava empatar e realmente, se perdesse, ficaria com 10, com certeza estaria no quinto colocado. Então, só por empate é interessante. Minha mini análise é: você vê como que foi o desempenho do Fluminense. O Fluminense teve diversas rodadas, e de todas as rodadas o Fluminense ou empatou ou ganhou. Ou seja, não perdeu nenhum. Isso é muito bom. A sensação de perder é uma sensação muito ruim, e que realmente o Fluminense não pode jogar para não perder. O Fluminense tem que jogar para ganhar. Então a minha mini análise vai para todas a situação. O Fluminense jogou bem, encarou o Bragantino e o Botafogo de igual para igual, e agora ficou em terceiro colocado e vai disputar as quartas de final e vai vencer do JC. Um ampliando debate sobre o JC. O JC, que nas últimas rodadas ele ganhou todos os jogos, ou seja, é um jogo bem difícil, com jogadores bem acima da média e com saldo de gols de mais 15, ou seja, vai ser um jogo difícil. Agora, se eu acho que o JC é invencível, não é. Não é. O JC, ele jogou muito bem, goleou diversas vezes, mas quando chegou dos times mais fortes, ele acabou perdendo. Então o Fluminense tem que entender que ele tem que colocar justamente na cabeça justamente dos jogadores que ele é o mais forte. E jogar como se fosse o mais forte. Entender que esse jogo é de vida ou morte. E ampliando o debate, se eu acredito que o Fluminense vai passar, vai, porque a gente precisa. E eu quero também mais uma coisa: eu quero reforço. O Fluminense precisa de reforço. O Fluminense precisa manter jogadores que tem e precisa de reforço para todos os lugares.
ponta, centroavante, meia, porque eu não quero chegar no futebol de elite, como o Ceará chegou, e acabar justamente sendo destruído por todos os times e tomando 6, 8 gols por conta disso. Eu não quero que o Fluminense jogue como o Ceará. Espero esse comprometimento com o Diniz e o Mário Bittencourt. Desculpa se realmente teve algum travamento, eu não pude ver justamente se teve. Se não teve, ótimo. Se teve, peço perdão, mas eu tô vendo aqui o que está acontecendo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, rumo à elite do futebol brasileiro. Valeu.